enquanto corria a água por debaixo das camas e lá fora latia a tormenta, e era mais para meia-noite, aconteceu o inevitável. No mesmo ninho de trapos em que havia chegado a este mundo, Ananias viu sua mãe nascer. Bueno, gente, vamos ver quem dá à luz o nosso programa de hoje. Era muy difícil adaptarse a una ciudad como Montevideo o como Buenos Aires, con ese sotaque de portuñol. Eu tenho essa experiência de ter convivido com os meus 4 avós até os meus 29 anos. Ai, que beleza. Um privilégio. E eu herdei deles muitas histórias. Então, eu tenho lembranças de muitas coisas que eu não vivi. E isso acaba transparecendo na minha literatura. Está aí, o escritor uruguaio Mário Delgado Aparain e a escritora e tradutora Andréa Barrios. E o pianista e compositor Christian Sperandir. A gente começou o programa de hoje com este conto para mães negras, do Mário Aparain, que com a Andréa Barrios estão aqui para falar de fronteira, para falar de literatura, para falar de Uruguai e Rio Grande do Sul, para falar do que eles quiserem, o que a gente agradece profundamente. Bem-vindos. Obrigada, Demétrio. Um prazer enorme estar aqui contigo. E estamos assim emocionados assim e com muita vontade de falar sobre literatura e cultura. Es un honor estar aquí contigo, Demetrio. Son tan necesarios los puentes culturales entre Uruguay, Brasil y en particular el norte del Uruguay y el sur del Rio Grande. ¿No? Pois é, somos a mesma gente. Que território comum, né? Que coisa impressionante. Sim, a honra toda nossa, evidentemente, e vocês estão aqui juntos, como estão juntos em um trabalho de um evento, enfim, e em outras iniciativas em que o Mário vem aqui falar sobre essas questões de criação literária e esse tal território comum. Conto para vocês, por curiosidade, que quando a gente estava gravando a chamadinha, que é o comercial, não é comercial, graças a Deus, porque aqui as coisas são culturais acima de tudo, mas a chamada, a propaganda, o reclame, como se dizia antigamente, do nosso programa de hoje, eu, em vez de dizer Andréa Barrios, eu disse Andréa Barrios. E ela talvez pudesse me dizer, tanto faz, mas a gente optou por fazer a pronúncia deste lugar onde ela vive, desta língua que é a sua língua preponderante, mas tu és um pouco uma expressão desse território comum, né? Sem dúvida, eu sou o que se chama doble chapa, né? Porque eu sou nascida aqui no Brasil, filha de uruguaios, pai e mãe uruguaios, e a vida toda eu convivi tanto com a cultura brasileira, e especialmente, claro, aqui do Sul, e a cultura uruguaia. Então, às vezes, talvez não, com certeza, às vezes eu sou Andréa Barrios, às vezes eu sou Andréa Barrios, né? E é muito interessante porque aqui alguns me conhecem como a uruguaia e no Uruguai muitas vezes me conhecem como a brasileira. Sensacional, né? Isso aí está lá no Platonada. É no Brasil castelhano. E aqui sou Zenóbio Rosa. O cara que cruza a fronteira, e ele é... E que coisa doida que tu sejas o outro em cada um dos lugares. Então, faço uma provocação aos dois. Respondam como quiserem. A expressão doble chapa que tu usaste, a gente conversando em off aqui já vinha usando, ela é muito comum e muito querida aqui. Ela significa um povo que se identifica, é fácil entender quem é esse doble chapa. Vem do licenciamento dos carros, do cara andar com 2 placas no carro numa determinada época. Isso provoca uma ideia, uma questão
que a fronteira, ao mesmo tempo, é um território só e contínuo, as pessoas cruzam sem nem se dar conta, e ao mesmo tempo é o lugar da licença, é o lugar de parar e da aduana e de pedir o documento, ou seja, é a dialética absurda, absoluta, do estranhamento e da integração ao mesmo tempo. Essa doble chapa lembra a licença, lembra a instituição, lembra uma coisa que também não é o que vocês constroem, né? Simultaneamente. O que vocês acham disso? Me crié mi infancia en el norte del Uruguay y por lo tanto estábamos muy influenciados con el portuñol, ¿no? Era muy difícil adaptarse a una ciudad como Montevideo o como Buenos Aires, con ese sotaje de portuñol, ¿no? Que no es ni de aquí ni de allá, sino que soy yo, ¿no? Es una señal muy fuerte de identidad personal, ¿no? Y uno termina adoptando esa característica con mucho orgullo, con mucho honor, ¿no? Y eso influye en el lenguaje literario también, ¿no? Porque la raíz del lenguaje escrito, la raíz de la literatura escrita, está en el lenguaje oral, en particular de los ancianos, de los viejitos e das viejitas, ¿no? Isso está no teu trabalho e também com essa oralidade tem algo do negro e da negra, uruguaios e brasileiros. Tu foste buscar ali essa referência também, como, enfim, aparece, às vezes até aparece porque não tem como ocultar, de tão presente que é, não no teu caso, mas na literatura gauchesca, por exemplo, quando a gente vê o negro tá ali dizendo, olha, não te esquece que eu fui protagonista nessa história, né? Sim. Andréia, tu também foste buscar abuelos e abuelas na construção dos teus contos, na construção do teu romance. Sim. Existe esse aspecto da etnia junto? Ou como é que tu definirias a tua relação com essa ancestralidade, com essa oralidade, com esses causos de avô e avó, enfim, que estão muito presentes na obra de ambos? Eu acho que, bom, a literatura é um resgate, sempre. Vários resgates, né? E eu procuro na voz dos abuelos e das abuelas justamente esse resgate histórico, e não só histórico, das lembranças herdadas. Eu tenho essa experiência de ter convivido com os meus 4 avós até os meus 29 anos. Ai, que beleza. Um privilégio. E eu herdei deles muitas histórias. Então, eu tenho lembranças de muitas coisas que eu não vivi. E isso acaba transparecendo na minha literatura. Assim como acaba transparecendo também essa condição de doble chapa, que para mim não é nem um pouco restritiva, ao contrário, voltando àquela tua primeira questão, para mim é um território de muita liberdade, de ir e vir entre as culturas, porque é o que me habita. Eu, em algum momento da minha vida, também me senti nem de cá nem de lá, até que chegou um momento em que eu disse, não, eu sou daqui e de lá. Então, o que me compõe são as duas culturas, e isso acaba habitando o meu mundo interior, e eu acabo cristalizando isso nas palavras, na literatura, né? O contrário do caminho do Facundo Cabral. E olha que Cabral é um sobrenome que diz alguma coisa para nós aqui. Mas o Facundo Cabral, não sou de aqui, nem sou de allá. E talvez signifique o mesmo que dizer sou de aqui e de allá, né? Deixa eu mostrar. Vou mostrar primeiro o romance da Andréia aqui. Fica mais fácil, eu acho que eu mostre aqui. A Albertina Belmonte. Feito, está visto aqui a Albertina Belmonte. Deixa eu comentar uma coisa contigo.
eu estou louco para ler esse livro, eu vou esconder ele correndo, que ela trouxe esse aqui, antes que alguém pegue aqui na produção, vou meter dentro do estojo do violão, assim como o livro do Mário, o romance relacionado ao sítio de Paissandu, que me interessa profundamente. Mas eu não li ainda. Eu busquei coisas dele, dessas duas obras, para a gente fazer esse papo. Então, não estou aqui simulando que conheço profundamente o teu romance, vou te dar algumas referências que me chamaram muito a atenção. Uma delas, Albertina Belmonte me fez pensar em Virgínia Brindes de Salas, a gente estava com isso da etnia, mas também me fez pensar em Delmira Agostini, com aquela personagem arrojada na Belle Époque. Também tu lanças referências geniais, como o sobrenome Ocampo, naquela altura, que lembra a Victoria, que lembra a Silvina, né? Enfim, tudo isso está ali. Mas tem uma coisa muito interessante, é a mulherada ancestral, é uma mulher escrevendo. Mas o portal para entrar naquele mundo foram os livros do avô, a alquimia do avô. E aí Sim. entrou um avô, um homem nessa história. Sim. É assim? Sí. É assim, porque a história, Albertina Belmonte conta a história desta mulher que tenta se encontrar. Tenta encontrar o seu tempo, o seu momento, o seu lugar. E ela acaba viajando no tempo, sim, através do conhecimento do avô. E aí vem a questão do ancestral, vem a questão da herança, né? Não se trata de homens e mulheres, se trata de sim, é uma mulher, é um assunto feminino, mas não é feminista. Tá? Não considero assim. Então, por que não ser do avô, né? E ela herdou esse conhecimento. Então, e tem também a influência da avó ali, que era também, que tinha um senso de liberdade que a mãe da Albertina não tinha. Então, se trata muito mais de indivíduos vivendo o seu momento e da Albertina como um indivíduo tentando se achar, E composta por toda a sua herança, que vem de homens e mulheres, claro. Essa É uma árvore construção, exato. espetacular, é uma bela ideia, porque realmente faz a gente pensar em tudo isso, assim, Aham. fica muito mais esclarecido com o que tu disseste, mas claro que o negócio é ler aqui e entrar nessa doideira, nessa alquimia que tu fizeste Claro, aí, né? exato. E é claro que o foco acaba sempre, claro, mais sobre as mulheres, porque, afinal de contas, ela era uma e ela enxergava as outras mulheres do seu tempo, dos anos 70, e do tempo para onde ela foi, que era a Belle Époque montevideana. Genial. Tá? Eu vou cantar algo para vocês, e claro, como sempre, para o pessoal de casa também, mas pensado para vocês, para que depois, Mário, a gente fale sobre o teu romance, o que tu quiseres falar, porque, apesar de não estar tratando exatamente do mesmo episódio, está mais ou menos no mesmo tempo e no mesmo clima das guerras intestinas da nossa região. É Aníbal Sampaio falando da morte de um branco, Sim, calmao. morto por um colorado. Me llamó la atención que mencionaras un piano blanco de señorita, que ocurrió en el sitio de Paysandú, como bien saben, el sitio de Paysandú, uno de los hechos más cruentos de América Latina y preámbulo de la guerra de la Triple Alianza del Paraguay. Paysandú era el único obstáculo que se le oponía al presidente argentino Bartolomé Mitre, al general uruguayo Venancio Flores y al emperador del Brasil, Pedro II, ¿no? Paysandú. Había que abatir esse obstáculo. Ou seja, que é quase, desculpa te interromper, mas para a gente Sim. seguir isso depois desse tema que eu quero mostrar aqui. Mas é quase um ensaio para a vilania que foi a Guerra da Tríplice Aliança. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos fazer essa do velho Aníbal Sampaio? Sí, Vamos lá. sí, sí, sí.
Don Timoteo era blanco como patacón lustrado y yo templado a la antigua, algarrobo bien plantado, amante de su divisa y a la guerra aficionado. Entraba a las montoneras como potro abalanzado. Si era admirable de ver la pujanza del Dalmau, rezo entigrao de coraje y un lujo de bien montado. Lo mataron una tarde peleando a los colorados y quedó mirando al cielo Don Timoteo Dalmau como un lirio su pañuelo blanco en celeste bordado. Lo sepultaron un viernes bajo el mismo descampado en donde cayó peleando Don Timoteo Dalmau con una cruz de blanquillo y en buena luna cortado. Su tumba no luce nombre y en masollero olvidado va sin flores ni discursos Don Timoteo Dalmau tras un tacuaral de niebla sobre un oscuro tapado. Lo mataron una tarde peleando a los colorados y quedó mirando al cielo Don Timoteo Dalmau como un lirio su pañuelo blanco en celeste bordado. O que chama atenção quando a gente escuta um tema como esse é esse fatalismo. Ele morreu porque sim, morreu na sua lei, porque se ele era branco, que outra maneira de morrer senão morrer pelas mãos dos colorados naquele campo de justas permanente que era essa região. Só que isso pode contribuir com a parte gloriosa, né? Por exemplo, quando esse mesmo autor diz: ali escreveu o general Leandro Gomes as memórias mais gloriosas da história do Uruguai, falando do cerco de Paissandu. Bom, a glória é um dos aspectos, mas existe toda a vilania, todo o terrível, o abjeto da guerra, como a gente está vendo agora nas guerras que estão acontecendo agora, que não dá para ficar pelo lado ufanista e glorioso. E o cerco de Paissandu foi vil. El cerco de Paysandú ha deslumbrado a todos los historiadores que enfocaron sus ojos en ese acontecimiento. Hay que tener en cuenta que esa ciudad que resistió el sitio de 4.000 hombres de Venancio Flores, 9.000 hombres del almirante Tamandaré y 14.000 del general brasileño de ¿cómo dice? Bento Gonçalves, que era el ejército del emperador Pedro II. Todos creyeron que Paysandú iba a ser abatido en 24 horas. La ciudad de Paysandú resistió 33 días y 33 noches de resistencia a cargo de los pobladores, de los habitantes. Cada habitante estaba defendiendo no solamente Paysandú, estaba defendiendo su casa, su soberanía personal, familiar. Fue la primera vez que los uruguayos tuvieron un contacto directo con el concepto de soberanía. Nunca antes lo había tenido. Porque la soberanía es un estado de comunión entre la idiosincrasia del habitante y la tierra, ¿no?
Estamos falando de uma nacionalidade que começa oficialmente em 1828, muito recente, portanto, né? Nós, há 200 anos disso, estamos muito envolvidos no sul da terra com a questão da soberania nesse momento, com a vilania que quer comprometer a soberania. Ou seja, é preciso estar soberana e permanentemente atento a esse tipo de questão. Eu quero mostrar aqui o "no roubarás las botas de los muertos", não roubarás as botas dos mortos. Eu poderia falar de uma maneira mais eloquente da crueza de uma guerra do que esse título? Não roubarás as botas dos mortos, despojar até os mortos da sua dignidade, das suas coisas, do seu ser, enfim. Como é traduzir um trabalho como esse? Foi entrar nas trincheiras. Nas tripas da trincheira. A gente entrar nas Exatamente. eu pensei em entrar nas tripas da questão, né? Foi, tanto quanto a leitura, foi um trabalho muito intenso. Um trabalho muito intenso porque o tradutor não deixa de ser leitor. Eu já tinha lido a obra, então, quando eu fui traduzir, foi uma nova leitura e foram muitos meses trabalhando, não tão sozinha, porque eu tenho o privilégio de estar com ele, trabalhando e, enfim, dialogando e procurando alguns detalhes do texto, né, que eu precisei, então, perguntar ao Mário. E foi... No solamente eso, existe actualmente un proyecto cinematográfico de llevar al cine esta novela. Com a Andrea, Eu ia Com a chegar a Andrea, isso. guionista. Hicimos el guión. Isso, corroteiristas. Então, a tradução foi uma verdadeira aventura, permeada assim de emoções, porque elas vinham enquanto eu estava traduzindo, e foi, sem dúvida, um dos trabalhos mais complexos Uma em tradução de tradução escritora. literária. Uma tradução de escritora, porque nós mostramos o romance, nós falamos dos contos, nós citamos algo pontual, mas a Andrea ensina, ou mais do que ensina, desenvolve nas pessoas criação literária a partir de oficinas, a partir de um trabalho que já é um trabalho super maduro teu ao lado da tua criação literária, né? Sim, sim. Para traduzir, eu não acessei tanto a escritora. Isso é interessante, porque não é condição sine qua non ser escritor para ser tradutor literário. Para ser tradutor literário, o que é necessário é, claro, conhecer muito bem as línguas, mas com que vai se trabalhar, mas ser muito bom leitor. É necessário ser muito bom leitor para ser tradutor, mais do que escritor. É claro que me trouxe algumas sensações e interpretações que talvez tenham a ver com o meu lado escritora também, mas o principal é ser leitora. Mas, como escritora, também tem sido uma experiência incrível fazer o roteiro, né? Transformar este romance em um roteiro de filme. Nós estamos nos encaminhando, lamentavelmente, para o final do nosso tempo de conversa aqui na beira desse fogo, como eu sempre digo, e para provocar um pouquinho, por causa de um personagem da oralidade que tu mencionas, que é o das neves, da tua região, da tua infância, enfim, e algo que a Andrea diz. Andrea, enquanto tu trabalhavas nesta tradução e na tua criação literária, do teu lado tinha um copo d'água com um prego velho dentro? Não, isso eu deixei para o avô da Albertina Belmonte, que deixava enferrujar um prego numa garrafa d'água, né? Talvez algo assim, porque ele dizia que fazia bem para a saúde, né? Será que o das Neves faria isso? Sim. Sí, sí, sí. Tinha esse tipo de conhecimento? Pero me llamó la atención y me quedó incompleta cuando mencionaste el piano blanco. La resistencia de Paysandú estuvo a cargo de los 700 habitantes de la ciudad. 700, hombres y mujeres.
y tuvo muchísimas expresiones la defensa, sobre todo en las trincheras. Y hubo un pianista que se llamaba Pascual Bailón. Pascual Bailón. Él arrastró un piano de una casa bombardeada y abandonada, y ese piano lo llevó a la trinchera, lo puso ahí como defensa. Espetacular. Espetacular. Um piano branco, a delicadeza de um piano branco nesse texto, nessa história, nessa narrativa, a delicadeza ao lado da força imensa, isso me faz pensar, estou vendo esse prego enferrujando dentro d'água e alimentando gerações de pessoas, estou vendo a oralidade alimentando e sendo alimentada pela melhor literatura formal, como esses dois trabalhos que a gente trouxe aqui, apenas como amostra. Muito obrigado. Nós que agradecemos por nos Gracias receber a ti. aqui. Uma conversa maravilhosa e esperamos voltar em breve. Que seja assim. Muito obrigado, Mário. Para mí este es un espacio maravilloso y te felicito de todo corazón por tener en este espacio como protagonistas a los creadores de todas las expresiones artísticas, ¿no? De la literatura, la música, el teatro. É a nossa função e é muito importante ouvir isso de alguém como tu. Vamos lá, vamos para o nosso intervalo, mas como sempre, nós vamos cevar a palavra, solta o meu gateadinho. A menina vai se assustar. Assustar-me com o quê? Eu olhei primeiro para minha avó e depois para ela. Discutiam como se eu não estivesse ali. E continuaram discutindo enquanto eu subia correndo até meu quarto e punha minhas coisas em uma sacola antes que minha mãe impusesse um não definitivo. Desci desajeitada. Feliz com o convite, ela me pegou pelo braço e deixou minha mãe falando sozinha. Eu apenas ouvi, já do lado de fora de casa, quando a minha mãe exclamou do fundo da cozinha: "Mas não há quem não se assuste com um piano."
a minha comoção não é um assunto do nosso programa, não precisa entrar em pauta, mas também me permitam dizer que sem ela eu não estaria aqui, sem me comover com as coisas com as quais eu me comovo. A gente ter conversado sobre uma região comum nossa com o Uruguai, a gente ter falado sobre um piano que é levado até a trincheira como objeto de luta e meio de luta e linguagem de luta, uma trincheira nossa, americana e desse pedaço de sul da terra. E a gente ouviu o Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda compartilhada com o Uruguai e que tem uma narração belíssima uruguaia, com algumas diferenças, e depois a gente conhece pelo Simões Lopes, e depois a gente ouve essa joia com esse arranjo lindo. Vocês não se comoveram também? Tenho certeza que sim, Christian Sperandir. Muito obrigado. Prazer estar aqui no teu programa, Demétrio. Enfim, acho que a gente tem tantos clássicos aqui no Rio Grande do Sul e poder trazer essa linguagem, né, do piano para a música do Rio Grande do Sul, tocar esses clássicos no piano, para mim está sendo uma dádiva, assim, né? E realmente, como tu falou, acho que a gente tem uma história tão bonita, né? E acho que o piano ele acaba às vezes não parecendo, né, um instrumento típico da nossa música, mas desde que eu comecei a pesquisar sobre a história, né, do piano, eu vejo que ele faz parte, de certa forma, né, da nossa música, e eu venho aqui contar um pouco dessa história, dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo em cima do piano, né? Pois é, que é algo muito interessante, porque talvez o piano seja um instrumento e uma linguagem, né, mais que um instrumento, que demonstra muito aonde estão os encontros e as fricções, às vezes encontros mais fáceis, às vezes mais peleagudos, né, entre o que se chama de música culta, de música erudita, Sim. aí sempre se briga por essas categorizações, não vamos fazer isso nós, e música popular, né, porque a gente vai pensar no piano também em outros gêneros populares. Com certeza. E tu é um cara que tem uma formação, como se diria antigamente, não sei se ainda se diria hoje, de conservatório, e que cai, que está muito interessado, com o ouvido muito parado no popular. Tu acha que esse trabalho é a hora em que tu disse, agora eu vou lidar com isto? Com certeza, como tu falaste, né? Eu venho de uma linguagem muito assim abrangente também, né? Já toco com vários estilos, toquei com vários artistas também gaúchos, né? E então acho que essa abrangência também faz com que a gente traga a música do Rio Grande do Sul de uma forma mais universal também, né? E como tu falaste, o piano é um instrumento super com essa linguagem universal, né? Vem do erudito, é um instrumento super antigo, então ele tem uma história muito grande e é difícil assim de falar porque a gente quando começa a estudar o instrumento a gente já logo parte para o erudito, né? Para a música clássica. E logo depois eu já parti para o jazz, para a música brasileira, né? Então acaba que a gente tendo esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora em cima da música do Rio Grande do Sul, a gente acaba fazendo esse apanhado, né, dos clássicos e da linguagem de se tocar um chamamé, da milonga e tal. Mas obviamente tem essa mistura naturalmente, já por ter esses outros estudos de outros estilos, a gente acaba englobando isso também, né? Fazendo essa mistura com o jazz, com a música brasileira, com o samba, com o baião, né? E acaba sendo um diferencial também, porque mesmo que a gente tenha essa ligação, como tu falou, dos nossos países vizinhos, né? Eu acho que a gente também se torna diferente quando a gente toca um chamamé, quando a gente toca uma milonga, ou até mesmo o tango, né, que é um ritmo, um estilo tão argentino, vamos dizer assim, mas a gente se torna diferente também porque a gente tem também essa linguagem de ser brasileiro, a gente fala outra língua, né? A gente não fala o espanhol, a gente fala o português, e a gente tem também essa ligação com São Paulo, Rio, né? O Nordeste também, então a gente acaba sendo diferente no jeito de tocar também, né? Eu acho que é interessante essa... E aportando, né? É um diferente que traz outras possibilidades, não é um diferente, aí tem algo errado, em absoluto. E uma coisa interessante, para quem prefere pensar
porque isso é uma questão de ponto de vista, não é algo comprovável, mas quem prefere pensar em termos de um território comum, a gente vai lá dentro de uma região pequena da Argentina e se faz o chamamé de formas diferentes, né? Sim, sim. Entre um lugar e outro. A chacareira tem outras Com certeza. possibilidades, no norte de Córdoba, uma chacareira de Salta, com Exato. Santiago del Estero no meio, vão ser É. diferentes. É que nem quando as pessoas dizem, tu fala nisso que é tudo a mesma gente, mas olha na Copa do Mundo. Não olha na Copa do Mundo, olha um Grenal. Quem briga entre si é irmão. É assim mesmo que funciona, né? Verdade. É que eu acho que na verdade, a música é um reflexo daquilo que a gente vive, né? Então, eu acho que em cada lugar, como tu falou, tem essa diferença também porque a gente tem vivências diferentes em cada região, né? Às vezes até essa questão da estética do frio, né? Acaba diferenciando isso musicalmente quando a gente toca, né? Então, é Sem interessante isso também. Eu quero mostrar aqui, vou pedir para o pessoal aqui para mostrar esse teu trabalho, o pianista de Oz. É claro que eu quero saber por que é o pianista de Oz, mas enquanto eu mostro aqui, eu te pergunto uma coisa. Esse arranjo que tu mostraste, essa interpretação do Neguinho do Pastoreio é uma doçura, é uma coisa extremamente Obrigado. suave, Muito bela obrigado. e comedida, vamos dizer assim. Por que comedida? Porque quando a gente for ler sobre o Christian, quando a gente for atrás do trabalho dele, a gente vai encontrar muitas vezes a classificação de virtuoso, né? Sim, pode ser. Isso é assim, isso te interessa, isso está no teu horizonte, é importante ser um virtuoso, é uma virtude ser virtuoso, porque ele não encheu aqui de escalas e notas e arpejos descabelantes daqueles que tem que sair dali e ir para o quiropraxista. Não, ele Sim. não fez isso. O que é virtuoso? Tu é virtuoso? Tu gosta de ser virtuoso? Como é que é isso? Eu acho que de certa forma faz um pouco parte da minha personalidade, assim, buscar essa questão, né, de mais notas, vamos dizer assim, né, musicalmente. E eu acho que também é uma questão do gaúcho também, porque eu vejo a gente tem tantos músicos incríveis aqui no Rio Grande do Sul e a gente vê que o Rio Grande do Sul tem essa pegada, né, mais de tocar com uma intensidade maior, de trazer mais essa virtuosidade, né, na música, assim. E sempre foi uma característica minha, realmente. Mas essa música, especificamente, ela tem esse lado doce dela, né, que é tão linda, né, e tem um arranjo que eu me baseei, na verdade, para tocar dessa maneira, que é uma versão do César Camargo Mariano, que ele toca Negrinho do Pastoreio, gravou num dos Que discos legal. dele. E daí eu, justamente quando comecei a fazer essa pesquisa, né, de quem já tocou a música gaúcha no piano, encontrei essa versão, achei linda e me baseei nesse arranjo para trazer aqui hoje para vocês. E, enfim, eu acho que é uma música que combina também com essa. E eu acho que é importante também trazer esse outro lado um pouco mais tranquilo, assim, né, reflexivo. Acho que a gente pode dizer mais ou menos o seguinte, que é uma respiração suave, tranquila, um fôlego, um hálito delicado nessa interpretação, porque se for muito forte esse sopro, apaga a vela do Negrinho, né? Não, Exato. ninguém quer apagar a vela do Verdade, Negrinho. verdade. Mostra mais alguma coisa para nós antes da gente te apertar um pouquinho com essa história do Oz, por que Maravilha. Oz, o que tu quiseres tocar. Tá, vou tocar então uma música que está no disco, é a música que encerra o disco, se chama Pampiano. Essa música eu tive a grata felicidade de ter vencido uma das moendas instrumentais, né? Porque a moenda agora tem também uma linha instrumental e eu venci com essa música Pampiano. E é uma música que é super importante para mim porque tem essa linguagem, né? Já mostra um pouco desse lado meu gaúcho assim, né? Então vou tocar ela aqui para vocês. Vamos lá. Milonga.
Que bonito, que bonito. Agora soprou forte, né? Agora é outro sopro. Essa Isso é aí que é é a legal, né? virtuosidade daí já, né? Já é um vento pampeiro ou um minuano, né? Mas Isso vamos de aí. pampeiro para aproveitar esse belo nome. Eu sempre sinto que crio uma saia justa, uma calça justa, uma bombacha justa, qualquer coisa assim, dependendo de quem eu estou entrevistando, quando eu pergunto por mestres e influências, porque o cara diz, puxa, tenho? Quais? Quantos? É uma limitação que não é É necessária, difícil. né? Aham. Mas eu também penso que tem uma gurizada em casa louca para começar a tocar e com vontade de fazer o que tu fazes e diz, tá, mas por onde é que ele foi? Eu acho que Claro. isso é importante também. Conheço o teu belo trabalho sobre a obra do Geraldo Sim. Flack, mas quando li teu material de divulgação do Oz, que a gente tem que saber por que Oz, né? Eu Claro. continuo nessa. Quando eu li o material, eu vi, o piano nas coisas do Rio Grande do Sul. Pensei na Olinda, pensei no também, se a gente for mais para o sul da terra ainda, Sim. num Ariel Ramírez, ou daqui a pouco Sim. os caras do Brasil, que são mais feras, e uma Chiquinha, não sei quanto Uhum. tempo atrás. Quem é que anda na trincheira junto com o teu piano? Então, acho que o Geraldo realmente não tem como não citá-lo, né? Porque, enfim, é um cara que tem uma história muito importante assim na música do Rio Grande do Sul também, né? Apesar de ele também pender para esse lado da música brasileira e tal, né? Mas ele foi um cara que fez trilha sonora, gravou até clássicos brasileiros, mas com a linguagem do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, ele gravou Milton Nascimento em chamamé, por exemplo, né? Então é um cara que não tem como citar assim com essa questão da linguagem do Rio Grande do Sul, é uma influência muito grande para mim. Mas eu tive também, como tu falou, desde que eu comecei a pesquisar a música do Rio Grande do Sul especificamente, assim, e eu comecei a tocar em festivais de música do Rio Grande do Sul, eu comecei a tentar entender como é que era essa linguagem, né? Como se tocar um chamamé no piano, como se tocar uma milonga. E daí eu fui atrás. Aos poucos eu fui tentando me encontrar assim, né, musicalmente nesses estilos e fui pesquisando. Então encontrei o Ariel Ramírez, como tu falaste. Uma influência muito forte para mim foi o Lito Vitali também, que é um cara que tem uns discos tocando chacareira, tocando milonga assim incrível. Então, ouvi muito o Lito Vitali. E também eu tive a oportunidade de ter aulas também com o Carlos Garofali. Ah, que beleza. E o Garofali foi também um cara que trouxe essa questão, principalmente do tango, né? Que ele sempre foi um mestre nisso, né? Então, foi muito legal ter essa convivência com ele, assim. Eu me lembro de ele falar para mim, tu vai ser concertista, vai tocar com a OSPA, vai tocar nas orquestras e tal, né? No fim, eu acabei tocando com a OSPA, né? Mas tu Tive tri novinho, porque Garofali, eu me lembro do Isso. Garofali nos anos 80. Isso foi. Não lembro exatamente que ano foi, mas eu era bem novo, acho que 2005 por aí, que eu tive aulas com ele. E, enfim, tive uma experiência muito bacana de trabalhar com ele. E é um cara que faz parte desses músicos castelhanos que vieram para o Rio Grande do Sul aqui trazer um pouco dessa linguagem também, né? E, assim como Magallanes, como Lucianel, enfim. E acho que é um cara que é super importante para a nossa música, assim, e que me influenciou bastante também. Pois é, quando tu falou, mas vamos voltar no Oz. A gente Vamos está lá. pensando na magia, no mágico, não sei se é essa a referência, está pensando naqueles personagens, mas isso sou eu. Me diz aí. Com certeza, faz todo sentido, né? Acho que o piano inserido na música do Rio Grande do Sul, ele, de certa forma, é uma fábula, né? Porque ele tem uma história, mas muitas vezes essa história é um pouco negada, assim, né, de certa forma. A gente tem indícios de festivais, por exemplo, que colocaram em regulamentos que não era permitido instrumento eletrônico no palco, por exemplo, o teclado, né, que simulava o som de piano. Então, teve uma época que os pianistas
meio que foram retirados, né, do palco assim e da música do Rio Grande do Sul, né? Então, de certa forma, o piano é uma fábula e eu acabei tentando fazer essa alusão assim ao Mágico de Oz que tu comentaste, mas também tem um pouco a ver com a minha cidade natal, né, que é Osório. E lá em Ah, que Osório, ótimo. lá em Osório todo mundo fala, ah, é Oz, né? Todo mundo, ah, tu vai para Oz hoje, ah, como é que é? Tu veio de Oz e tal, quando o cara chega lá, né? Então tem essa ligação também. Daí eu acabei criando, né, o pianista de Oz, que é o pianista de Osório, né? Aumentou a magia de Osório na minha cabeça e no meu ouvido, né? Porque as lagoas, tem a Borússia, tem um monte de coisa linda e É doida verdade. ali, bacana, né? Agora com essa de Oz, eu curti mais ainda. Quando tu falaste a pegada do Rio Grande do Sul, tu quiseste simplificar para as pessoas e disseste tem muita nota, né? Tu Sim. falaste nessa coisa de virtuosismo, de uma coisa com bastante escala, com bastante uma música cheia e no sentido de notas mesmo, Sim. enfim, de tempos. Eu fiquei pensando que este resgate do piano, que não é tão fácil, que é meio invisível e meio e não tão protagônico, talvez tenha te aproximado o ouvido dos violonistas gaúchos. Tu falaste no Lúcio Sim. agora, porque o violão gaúcho, sim, ele deu uma crescida nas últimas poucas décadas e com muita exuberância, né? Verdade. Com certeza. É que quando a gente fala, principalmente quando a gente não conhece a fundo, né, a gente já vem na cabeça o violão e a gaita, né, na música do Rio Grande do Sul, né? Então, obviamente, foi o primeiro contato que eu tive, né, e principalmente quando eu comecei a tocar com artistas do Rio Grande do Sul, né, e também nos festivais, ali com Borges, por exemplo, né, eu tive já vendo essa linguagem de perto, assim, do acordeon, do violão, né. Então eu tentava me inserir olhando o que estava acontecendo, o que eles estavam tocando, para eu tentar achar o meu espaço, né, musicalmente falando. Mas depois de um tempo eu comecei a me aprofundar, né, e justamente com essa pesquisa do pianista de Oz, porque na verdade o disco o Pianista de Oz, ele não é só um disco, ele é uma pesquisa mesmo, né, que a gente desenvolveu, e principalmente agora, um pouco mais de um ano, eu comecei a catalogar essa pesquisa que virou um livro, né, um livro digital que até está disponível para a galera, quem quiser acessar aí. Esse livro está Dá nas o caminho das plataformas. pedras aí, o É, carreiro das é, pacas. então, todas as plataformas digitais de bibliotecas digitais, né, Google, livros, tem o Scribd também, que é bem famosa, tem várias, e é só acessar lá também no meu Insta, né, o Christian Esperandir vai encontrar. A gente colocou lá nos destaques do Instagram, e daí é só acessar lá e vai conseguir ter acesso a esse livro. E é um livro que conta um pouco dessa parte histórica do piano na música, inserida na música do Rio Grande do Sul, né? É uma história muito interessante, até porque fazendo essa pesquisa eu tive, além de ir atrás de livros e tal, eu tive a oportunidade de também entrevistar alguns músicos, e um deles foi o Arthur de Faria. O Arthur de Faria foi um cara que trouxe muita referência, principalmente da música do aqui de Porto Alegre, né? Então, ele me trouxe coisas que eu nem imaginava, que, por exemplo, as músicas que a gente isso, tipo, que a gaita, por exemplo, chegou depois que o piano aqui, né? O piano é um instrumento muito mais antigo, né? Então ele chega antes aqui no Rio Grande do Sul, e com essa ideia, muitas pessoas tocavam o instrumento aqui e faziam música no instrumento. Composições foram feitas aqui em cima do piano, né? Por exemplo, habaneiras, polcas, temos o Scottish, que é um estilo super antigo, né, que derivou depois o shot, né, e assim como a habaneira também derivou a vaneira, né, até a ligação no nome, né, E a milonga, a em alguma milonga, o medida, né? tango, né, tudo é derivado da habaneira. Então, nessa época eram compostos músicas nesses estilos no piano, né, músicas que, então, de certa forma, o piano é um instrumento que ajudou a fazer a construção da música que a gente conhece hoje como música gaúcha, né? E logo depois, continuando essa pesquisa, nesse livro a gente conta também ali quando começa a Califórnia, esse movimento de festivais aqui no Rio Grande do Sul,
desde a primeira Califórnia a gente tem já um instrumento, né, o piano ou o teclado no palco, né, da Califórnia. Então a gente vê que ele sempre esteve de certa forma inserido, né? Talvez ele não tenha se tornado um instrumento popular, né? Como a gaita e o violão. Talvez porque é um instrumento também elitista, né? Um instrumento caro para se ter em casa, um instrumento que é difícil de se locomover, né? Já o violão tu pode levar para uma roda de chimarrão, para um churrasco, muito mais fácil, né? Pois é fundamental a pesquisa. Tu citas um tremendo pesquisador, o aporte de um cara como o Arthur e da pesquisa em geral. Mas também, como a gente tem uma história jovem aqui nesse lugar, a gente também consegue reconhecer um pouco o que tu está dizendo, pensando nas mulheres das famílias que Exato. tocavam piano. E tu é de uma família de músicos também, né? Sim. Acho que isso meio que se cruza de alguma forma, né? Sim, com certeza, né? A influência, né, vem de casa, né? Então a gente não tem nem como escapar da música, né? Porque desde pequeno ouvindo música em casa, né? E esse assunto sobre as mulheres é muito interessante. Eu abordo isso também nessa pesquisa, né? No livro, porque realmente, né? Tem uma história muito importante assim das mulheres com o piano, né? Era um instrumento majoritariamente tocado por mulheres nessa época, né? As mulheres faziam saraus em casa, né? E elas tocavam. Até, inclusive, esses tempos eu estava assistindo uma série que conta da história da música do Rio Grande do Sul e tinha uma imagem assim, as mulheres em volta do piano cantando, uma delas tocando, né? Então é muito importante e até indo para agora para os dias atuais que a gente tem, nós temos mulheres representantes que fazem uma história muito importante assim na música do Rio Grande do Sul também tocando piano. Uma delas é a Dunia Elias, né, por exemplo, já compôs rancheira, Excelente. já compôs bugio, né, que é um ritmo genuíno nosso aqui, né? Temos a Beth Krieger também. Enfim, acho que essa história das mulheres é bastante importante ligada ao piano e à música do Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem uma bela conexão com as abuelas da Andréia Barrios, lá na primeira parte do nosso programa de hoje, que tem que ficar por aqui. Muito obrigado. Que maravilha. Show de bola. Mas a gente tem que ficar por aqui, mas não é bem assim, porque vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra.